todos, estamos aqui com a segunda temporada do podcast Data Life. Fizemos a primeira com alguns convidados. Estamos aqui agora com a bateria com os novos convidados da segunda temporada. Hoje o nosso convidado é o Fábio Medeiros. Fábio Medeiros é CEO do Grupo Multicor, com mais de 20 anos de experiência em marketing, estratégias e planejamento. Além de empreendedor, é consultor, investidor e conselheiro e mentor de startups. É diretor da ABRAD, Associação Brasileira de Agentes Digitais, além de ser palestrante e professor convidado de instituições como a FGV, a PUC-Rio. E o Fábio é doutor especialista em marketing digital. Tudo bem, Fábio? Olá, Gustavo, tudo bem, cara? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Vejo o movimento do podcast, agora prazer estar aqui com vocês, sentado nessa cadeira, sendo entrevistado aqui pelo meu amigo. Perfeito, Fábio. Primeiro queria agradecer em nome da Data Life, né, a sua presença e vamos começar, né? Fábio, você como consultor, investidor de startups e tudo mais, conte um pouquinho da sua trajetória, o seu apoio a empreendedores, empreendedorismo, startups. Como é que você vê essa questão? Maravilha. Bom, eu empreendo desde 2008. Trabalhei, né, a gente até se conhece no mercado publicitário, trabalhei em agência de propaganda, e aí depois de muito comer pizza de madrugada, ralar muito, eu falei, agora está na hora de eu fazer a minha própria agência. Era um momento muito importante do marketing digital, surgia esse movimento de agências digitais, e eu criei a Multicom, a primeira empresa ligada ao digital. Ela existe até hoje, e aí comecei a empreender. Depois, né, com alguns movimentos, acabei entrando também como consultor do Sebrae, comecei a atuar muito com gestão, e aí naturalmente veio mentorias para startup, eu me aproximei do ecossistema de startups, e aí conhecendo as startups, conhecendo venture capitals, né, rodadas de investimento, eu comecei também a atuar como investidor, e estou nesse ecossistema como empreendedor, investidor e conselheiro. Agora também estou com uma nova atuação que é atuação em conselho consultivo. Conselho para startup, por exemplo, é muito importante, porque o empreendedor, para tomar decisão sozinho, é muito difícil. Quando ele tem um grupo de conselheiros que ajudam ele a pensar, a fazer análises mais densas, o nível de governança melhora muito, até para conseguir aporte de outros investimentos. Interessante, Fábio. Você, ou seja, fala com um ganho de causa, né? Você começou empreendendo com a sua agência, né? Então, ou seja, viveu essa estrada, a dificuldade de iniciar um novo negócio e agora já está dando conselho, consultoria para pessoas que estão indo nesse caminho. Isso é interessante, até te pergunto, eu também, às vezes eu recebo perguntas, pessoas que são do mercado corporativo ou estão querendo empreender por algum motivo, e me chamam às vezes para tomar um café e tudo mais e pedir conselhos, mas claro, eu não atuo como consultor, como você que tem essa experiência, até trabalha para o Sebrae e tudo mais. Conte um pouquinho como é que é essa jornada. A pessoa chegou, tá querendo empreender e te procura. Fábio, tô querendo empreender, tenho uma ideia de um novo negócio. Sempre muita gente tem ideia de um novo aplicativo, um novo sistema. Como é que funciona? Ela chega até você, como é que é esse onboard? Como é que é a primeira conversa? O que eu já ouvi agora eu tenho uma ideia de fazer um novo Uber, né? Como se fosse Uber representando essa plataforma de monte, cara. Eu acho que, como consultor do Sebrae e tudo, a gente tem que validar essa ideia. Porque uma ideia que não é compartilhada e validada, ela não vale nada para o mercado, né? Então já me deparei com pessoas que têm assim, eu tenho uma ideia maravilhosa, mas eu não posso te contar porque é segredo, senão vão me copiar. Eu falo, olha, eu assino um NDA, né? Que é um termo de ser confidencialidade, só que a pessoa não quer compartilhar a ideia, então uma ideia que não é botada para fora, ela não vale nada. Então a primeira dica é, cara, fala sobre a ideia, valida, veja a atratividade para começar a ganhar corpo. É normal que ela esteja meio quadrada e quando você compartilha com amigos, com pessoas do mercado, você vai afinando um pouco dessa ideia. E aí qual é o processo? Primeiro você tem que ter uma ideia que o mercado queira comprar aquilo, que tem uma dor real para ser resolvida. Então, uma ideia que não é execuível também não adianta, né? O que eu vou fazer como empreendedor vai resolver a dor de alguém? Vai ser útil para o mercado? Costumo dizer isso, né? Tudo que a gente vê aqui, essa sala, esse microfone, essa iluminação, esse prédio, foi pensado por um empreendedor. Ele resolveu alguma coisa que tem valor para o mercado e alguém hoje em dia paga por isso. Então, antes de você lançar alguma coisa, é importante que você valide se aquela coisa que você vai lançar ela realmente vai resolver um problema de mercado
de algum grupo de consumidores. Daí para frente você tem toda uma estrada para levantar esse empreendimento, para colocar ele competitivo, com diferenciais e começar a entrar nessa arena aí, que é uma grande competição no mercado, né? Perfeito, perfeito. Você falou de validar. Validar é um processo muito importante, porque eu vejo que até o não recebido num processo de validação é super importante, porque é melhor você receber um não rápido, que essa ideia não funciona, do que você trabalhar 1 ano e descobrir 12 meses depois que você, né, desperdiçou seu tempo. Como é que é esse processo de validação? Eu vejo que muitas pessoas às vezes chegam com ideias falando que eu validei no meu grupo de amigos, eu conversei com a minha família e todo mundo diz que compraria o produto. Isso é validar? O que é validar, Fábio? É conversando com amigos? Com e-mail marketing? Como é que eu valido que a minha ideia tem pano para manga, né? Acho que vai acontecer no mercado. Olha, eu entendo o seguinte, Gustavo. Quem vai empreender tem que estar muito apaixonado e muito imbuído de colocar aquele empreendimento de pé. Então, a validação, ela tem que ter um trabalho ali de investigação. Você precisa saber o que o mercado vai absorver da sua ideia, do seu empreendimento que você quer fazer. Já dando consultoria para empreendedores e mentoria, eu falo, cara, você tem que ir entrevistar, e é mais ou menos por aí, tá? Assim, é um quantitativo de mais de 100 entrevistas para você realmente ter não é nem só estatística, mas para você ter uma base para tomar decisão. Então, validar não é falar com uma pessoa, com 2, com 3, não é ficar na sua bolha, não é falei com meus vizinhos. Se a sua ideia é para o público C e você está num condomínio de luxo, então você tem que realmente validar com a persona que você vai entregar, né, a proposta de valor da sua empresa, da sua startup. Mas é um volume de entrevistas a fundo. Você faria isso? Você mostra um protótipo, isso aqui te agrada? Quanto você pagaria se essa solução resolvesse esse problema? E eu lembro uma vez um caso, né, que eu estava dando mentoria para o pessoal que era da engenharia, pessoal de curso de doutorado, de pós-doc, que tem como natureza uma inovação muito ligada à robótica. Então, assim, como estereótipo, né, são gênios da robótica, da informática, fizeram um sistema altamente complexo, só que o comportamento empreendedor, ele também tem que aparecer assim como a genialidade da engenharia. E eu falei, olha, vai lá, entrevista o seu público, quem é o seu público-alvo, são fábricas, são indústrias, o pessoal da engenharia de grandes empresas, você precisa entrevistar eles para saber se aquela solução vai realmente resolver um problema de fabricação, um problema industrial para eles, vai ganhar produtividade. E aí, depois você dá uma tarefa, né, dentro de um processo de mentoria formal, e aí depois de um período, pode ser 15 dias, pode ser uma semana, você vai cobrar aquela tarefa, e aí o empreendedor, ele montou um formulário para mandar para as pessoas, montou um bot para tentar captar coisas, porque ele não tinha coragem de ir a campo, conversar com os empreendedores. Então, você precisa realmente conversar, saber o feedback. Você pode começar uma validação com um questionário, uma survey, mas tem uma etapa que você precisa ir lá e saber o sentimento e mostrar e ver ele usando para você ter mais certeza de que a sua ideia vai ficar de pé, vai resolver um problema e melhor, né? Vai ter um cliente no final pagante por aquela sua solução. Perfeito, ou seja, a conversa, o olho no olho, né? A importância disso é primordial. Você pode fazer remoto, né? Você tem hoje soluções, você pode fazer um call, mas você precisa tirar, a gente fala de pesquisa qualitativa, conversar para saber realmente que aquela sua ideia tem aplicabilidade, ou ele vai ouvir, olha, isso aqui não está muito bom, se fosse assim ficaria melhor. Ponto. Essa resposta vai ser importante para você pivotar, adicionar uma nova funcionalidade para ficar de acordo com o que o mercado quer. Perfeito. E saber ouvir, né? Muito, né? Quando você vai validar uma proposta de valor, você tem que saber ouvir muito esse feedback que os possíveis usuários vão dar, né? E é doído, né? Porque uma startup, um empreendimento, é um filho. Então você vai lá ouvir que seu filho é feio, que ele tá com problema, uma crítica. Você vai se expor, mas é importante para você melhorar esse processo para conseguir ter, né, um filho campeão aí que realmente vai avançar voos muito altos. E aceitar a crítica, né? Que às vezes essa crítica é perfeita para você melhorar o produto.
Exatamente. Você falou uma questão muito importante da validação, de quem vai pagar por isso, né? O processo de validação não é conversar com amigos e perguntar: você pagaria, você compraria? É você ter talvez pessoas pagando por uma versão V1 do produto e tudo mais. Ou seja, quando alguém está pagando pelo produto alguma coisa, você realmente valida isso. Como é que você tem algum exemplo de processo de validação pago, alguma coisa? A gente chama do MVP, né? Que é o mínimo produto viável. Para você realmente validar um MVP, é quando alguém compra, alguém paga por aquilo. Não é a versão completa, mas é uma versão já que é possível comercializar. Então, se alguém fala, você chega assim para um primo seu, você pagaria para ter um app que fizesse isso? Ele fala, pagaria, porque eu sou teu amigo. Agora, você se compromete realmente, financeiramente, em ter essa solução? Quando alguém coloca esse dinheiro, é porque ele está comprando a proposta de valor que você está entregando. Você está resolvendo, ninguém paga alguma coisa que não resolve um problema. Se você está com fome, você vai comprar um prato de comida, está com sede, vai comprar alguma coisa, quer juntar com os amigos, vai tomar um chopp, mas ele resolve alguma questão sua, alguma necessidade sua, alguma dor do mercado. Quando alguém não paga por aquilo, é porque ela não viu o valor suficiente. Então, a avaliação, quando tem clientes pagantes, você consegue agora saber que existe uma parcela do mercado que enxerga valor ao ponto de trocar valor que eu entrego por dinheiro que eu recebo por essa transação. Aí você tem já um MVP validado, que pode melhorar, mas ele já está dizendo o seguinte, cara, tem gente que está disposta a pagar por isso. Se você melhorar, talvez tenham mais pessoas. Se você melhorar mais ainda, talvez as pessoas paguem mais caro do que elas estão pagando hoje. Perfeito. É nesse momento que você tem um ok, né? Um sim no processo de validação e pode começar a buscar novos passos para dar escala nisso. Exato. Até na escala de investidores, né? Normalmente o investidor ele vai querer saber se você já tem uma validação com cliente pagante. Claro. Porque diminui o risco dele para colocar um aporte financeiro. Já tem gente comprando sua solução, então parece que o mercado está indicando que ele tem interesse. Agora, numa fase muito inicial, será que eu vou botar meu dinheiro agora se nem seus parentes estão comprando a sua solução? Apenas uma ideia, né? Apenas uma ideia. Processo. Perfeito. E passado esse processo de validação, Fábio, aí a gente entra, né, principalmente quando se trata de startups, em ganhar escala, né, na venda desse produto, a gente vem com um aliado muito forte que é o seu conhecimento em marketing digital. Como você vê o marketing digital nesse momento, né, dele entrar para dar escala? Porque marketing digital, dentro do marketing digital, também tem várias estradas a seguir, né? Então, qual o primeiro conselho que você dá? Como é que você vê esse próximo passo de tentar dar escala numa ideia que já foi validada de acordo com a sua experiência de mentorias e tudo mais? Legal, Gustavo. Então vamos lá, pega essa empresa, essa startup que passou por uma validação, fez o MVP, tem alguém já comprando aquela solução, e uma startup, por definição, é uma empresa que tem um grau de escalabilidade. Ela tem que subir a curva de receita sem subir a curva de custo ao mesmo tempo. Então, e o digital tem que estar nisso, para você ganhar escala. Como é que eu ganho escala se eu não consigo chegar em muitas pessoas sem subir muito o custo? Então, essa relação, o digital resolve muito bem, que é capilaridade, você consegue chegar em muita gente a um custo, que é um custo que não vai comprometer a margem desse negócio, vai continuar sendo um negócio atrativo e com a margem saudável e com escalabilidade. Então, depois de validar, a gente chama de go-to-marketing. Cara, você está pronto agora para ir para o mercado. Você precisa agora se lançar. Para só de ser venda no Gogó. Os primeiros investidores na empresa são os fools, né, que a gente fala. Families and friends. São as pessoas que primeiro colocam dinheiro para você começar a alavancar. Você agora precisa chegar em pessoas que não estão na sua rede de contatos, que estão além, né, do seu contato pessoal, para você ganhar mercado, ganhar participação de mercado. Então, ir para o marketing digital é botar o bloco na rua, né? Cara, agora que eu existo, vendo, tem clientes pagantes, agora eu preciso chegar em mais pessoas que tenham esse perfil e potencial de comprar a minha solução. E aí você tem, assim, aí são diversas estratégias, mas acho que a primeira coisa que tem que pensar é na presença digital. Se eu sou uma startup, qual é a credibilidade que alguém vai ter na minha solução? Eu tenho que ter um bom site, eu tenho que ter perfis em redes sociais com credibilidade,
eu tenho que ter um canal do YouTube que eu vou colocar ali, explicar a minha solução. Se ela é muito tecnológica, eu preciso de mais tempo para poder explicar o benefício do meu serviço, como que ele funciona. Então, quem compra de mim é um pouco mais técnico, eu tenho que ter um ambiente de repositório de documentos mais específicos. Então, mapear essa presença ela é fundamental para que você tenha o alicerce para quando você começar a ir para publicidade, para compra de mídia, tráfego pago, você já ter a estrutura toda pronta para receber esses usuários e converter eles, né, que a gente chama de conversão de visitantes em leads, ou seja, pessoas que visitam seus canais. E você agora, como ele vira lead, você consegue ter uns dados, o e-mail, o telefone dele, né, que são dados que você pode voltar o contato direto. Então, a definição de um lead é quando você captura informações que você pode fazer o marketing direto. Né? Se eu tenho o seu e-mail, eu posso te mandar um e-mail direto. Sim. Se eu tenho o seu WhatsApp, eu posso te mandar uma mensagem. Eu identifico quem é a pessoa, então você transforma visitantes em leads, e depois de leads em oportunidades e oportunidades em clientes. Né? Você tem o seu funil montado. Mas começa com esse inventário. O que eu preciso ter em termos de estrutura? Pode ser mínimo. Eu começo com um site simples, eu tenho um perfil no LinkedIn, eu começo, tem que começar logo, mas que eu tenha os principais canais que são essenciais para a minha conversão no final, bem montados e com credibilidade. Exato. Hoje em dia, até para um exemplo que a gente até conversou, né? Contratar um profissional para nossa casa, qualquer coisa, você entra no site para ver quem é, né? Então, se a sua presença digital ali não tá muito legal, isso pode atrapalhar nesse funil de vendas logo inicial. E até falando disso, Fábio, às vezes as pessoas querem montar o ideal, um website perfeito e tudo mais. Às vezes uma landing page pode resolver isso, né? Explica um pouquinho como é que uma landing page, uma página simples, já pode tanto validar a ideia e coletar esse lead inicial. Não sei se você tem algum exemplo ou quer falar um pouquinho disso. A definição de landing page, né? Landing page, se a gente for traduzir, é uma página de aterrissagem. Então, um site, você tem várias páginas, você pode ter o formulário, embedar vídeo, você tem uma estrutura de navegação mais complexa porque é um lugar institucional da sua empresa. Uma landing page é uma página simples, mas que você pode muito bem validar uma ideia, uma solução, se tem gente interessada se cadastrando. Então, o próprio Dropbox, que todo mundo conhece, né, começou validando a solução dele numa landing page. Se tem gente que diz, você compraria espaço na nuvem, né? Imagina quando começou essa coisa de nuvem. Por tantos reais, cara, deixa aqui o seu e-mail que a gente vai te mandar uma oferta. E tem gente se cadastrando nela, você já tem aí uma pesquisa de mercado, você tem uma prova de conceito que tem gente interessada, e mais ainda, você tem uma lista de leads para quando a solução ficar comercializável, pronta, né? A V1 sai do beta, você já tem gente para você oferecer, lembra que você se interessou pelo Dropbox? Agora vem aqui testar 7 dias grátis, um programa freemium. Vou te dar um outro exemplo de landing page. Teve um cliente nosso que queria testar mercado internacional. Para que lugar eu vou criar um escritório, ter Ele tinha uma solução que era baseada em inteligência de dados e queria saber que países poderiam querer aquela solução que ele tinha. Uma mineração de dados e tal. Então, o que ele fez? Ele criou uma landing page, e essa landing page tinha diversos idiomas para os países, e aí ele botou um pequeno dinheiro de anúncio na Coreia do Sul, na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos. O que performou melhor, que deu melhor resultado entre o que ele pagou de anúncio e resultado, deu para ele um cheiro de que aquele mercado era um mercado onde ele tinha que olhar com mais carinho. Aí ele fez o dever de casa, aí sim mapeou melhor o perfil daquele empresário que poderia comprar a solução dele, mas nessa landing page, com $100 de verba em praças diferentes, lugares diferentes, ele validou ali uma pesquisa de mercado para dizer, e no final foi Coreia do Sul. Que foi completamente inesperado. E lá foi o resultado que melhor performou, e ele abriu, né, botou energia, começou a oferecer a solução, buscar parceiros e tal, canais na Coreia do Sul, em detrimento a outros países que pareciam, a princípio, mais promissores, mas o que se provou, né, no experimento que ele fez foi Coreia do Sul, vamos colocar lá. Isso aí, e fez teste AB, né, ou seja, ele começou a testar onde o produto dele deveria ir. Isso é muito importante
para ganhar escala, né? Também tem casos, a gente em empreendedorismo gosta muito de falar que os casos que deram certo, né? Mas conta um pouquinho de casos também de pessoas que vêm querendo empreender, valida uma ideia e tudo mais, mas depois chega o momento do marketing digital de investir em mídia paga e acaba colocando num canal que não é o ideal e o dinheiro vai embora pelo ralo, né? Também é muito perigoso. É importante você descobrir o canal de venda correto, a praça correta, o quanto antes, porque senão o dinheiro pode ser mal utilizado e no início de qualquer empreendimento, né, ninguém tem um valor a jogar fora. Conta um pouquinho também disso, por favor. Então, Gustavo, marketing digital, ele é marketing. Então, muito dos erros que eu vejo é um erro estratégico. Se eu estou vendendo uma solução para o público errado, cara, isso é mercadologia. Né? Você tem que oferecer uma solução para o público certo, na hora certa, do jeito certo. E aí você tem um tripé que vai te trazer resultado. Então, existe uma dispersão muito grande, que é quando eu escolho um canal que não é o canal adequado, ou quando a mensagem que eu estou colocando não é a mensagem mais sedutora, porque eu não tenho aí um trabalho, né, um storytelling muito bem resolvido, o meu argumento de venda não é potente, então eu vou com muito apetite, falar com muita gente sem estar com o discurso afinado. Então, as derrapagens podem ser diversas, né? Na escolha do canal, que pode ser errado, no timing errado, não era a hora de oferecer. Vou dar aqui exemplo para você. Imagina que você tem uma solução que, para comprar uma startup, o gerente de TI tem que primeiro garantir que passa por um crivo de compliance, de segurança da informação da multinacional. Então, antes de eu oferecer, olha, compra aqui de mim agora, eu tenho que chamar esse cara para uma reunião para poder pegar dele informações de qual é o sistema que ele usa para eu garantir que a minha solução está em conformidade com o que ele exige. Então, é uma venda consultiva. O que eu tenho que oferecer não é compre a minha solução por não sei quanto. O que eu tenho que fazer é marcar uma reunião com ele, com um decisor, para começar uma conversa. Né? No mercado B2B, por exemplo, o tempo de fechamento é muito mais longo do que o mercado B2C. Sim. Né? Você tem um ciclo de venda muito maior. Então, entender isso tudo é mercadologia. Quem é a minha persona, quem é meu ICP, que é o perfil ideal de cliente, qual é o meu tempo médio, meu ciclo de venda, onde que eu tenho que levar ele, que argumentos eu tenho que ter, qual material que eu vou colocar, porque não é quem compra, ele vai ter que escalar aquilo dentro da empresa para o diretor, então tem que ter um material que, por si só, chega ao diretor. Então, esse mapeamento ele é fundamental. E aí os erros aparecem. Eu vou te dar um exemplo que é muito comum com startup, tá? Nesse universo. Imagina que uma startup está ali, né, naquela estrutura muito lean, ou seja, custo baixo, não pode gastar, porque não tem recurso. É dinheiro próprio, é dinheiro de um investidor anjo, ele está naquela fase ali inicial de escassez, está olhando para o caixa todos os dias, aí ele recebe um aporte, um investidor, né, um venture capital, um grupo de investidores, tal, coloca uma grana na empresa dele. Cara, esse cara se vê de um ambiente, de um dia, muito restrito, e ele entra na conta bancária dele e ele vê um caminhão de dinheiro no dia seguinte. Qual é o movimento que ele faz? Cara, vamos pro mercado, vamos anunciar. Vamos vender. Só que ele não fez o dever de casa de saber exatamente o público não está muito azeitado. Tal. Ele tem o CAC, que é o custo de aquisição de cliente, que é o CAC que cabe na margem dele. E ele toma muito cuidado com isso, porque se ele começa a custar muito caro uma aquisição de um cliente, ele depois não está conseguindo ter rentabilidade. Só que quando ele vê muito dinheiro na conta, cara, ele joga aquilo em mídia paga, assim, sem fazer esses... Bota no Google, LinkedIn, Instagram. E não dá, o lead tá caindo, e ele, tudo bem, vamos colocar mais, vamos dobrar a aposta. E aí quando ele vê, o CAC que era de X tá 5X. Tá custando 5 vezes mais um cliente que ele conseguia. E é o mesmo cliente, tá? O perfil é o mesmo. Perfeito. No final das contas, o cliente que vai deixar o dinheiro na casa lá para ele não é o mesmo cliente, mas é similar, né? É o mesmo perfil de cliente. E aí isso tudo compromete demais. Então, eu até lembro, assim, né, depois eu lembro do Thiago Nigro, né, do Primo Rio, que ele tem algum vídeo dele que ele fala assim, que o startupeiro, ele tem que ter a cabeça do papel higiênico escasso, né? Aí ele faz uma seguinte metáfora.
Imagina você que vai no banheiro, você chega no banheiro, tem um papel higiênico, tem só um pedacinho de papel higiênico. O que você faz? Cara, eu tenho que usar esse papel higiênico da melhor forma. Eu tenho que dobrar, porque eu tenho esse recurso, papel higiênico, muito escasso numa situação de emergência. Perfeito. E aí, quando você chega num lugar que tem um rolo inteiro de papel higiênico, tem muito mais desperdício. Então, que o investidor tenha essa mentalidade, independente do rolo inteiro, que é o dinheiro do investidor. Perfeito. Que ele cuide disso e isso que faça o investimento certo, mesmo em marketing digital. É claro que ele vai aumentar o investimento porque ele quer ganhar mercado. Né? Tem um ditado que diz, se você quer ir longe, branding. Se você quer ir rápido, publicidade. Uhum. Então, se ele quer market share, se ele quer ganhar mercado muito rápido, ele vai precisar anunciar para ganhar atração. Agora, que ele mantenha as premissas do marketing ainda muito definidas. Qual é o meu CAC máximo? Qual o canal que melhor performa? Se o CEO da empresa faz evento e nos eventos ele tem uma taxa de conversão muito boa, continua fazendo evento, porque ali está trazendo cliente. Então ele vai ter uma estratégia de mídia paga, ele vai trabalhar com influencer, mas ele continua fazendo coisas que estavam funcionando, que ele não pare de fazer as coisas que traziam clientes a um custo baixo só para colocar tudo em publicidade paga e aí, de repente, não ter um retorno que ele precisa. Exato, né? Ter a mentalidade de botar o dinheiro onde realmente está dando resultado, ou tentar descobrir isso quanto antes. Não é só porque tem, você bota e você acaba desperdiçando um valor que é importante e o investidor vai cobrar também, né? É importante isso. Até porque tem um contato dele, provavelmente, né? Que ele tem uma rodada de investimento que ele recebe um aporte. Isso. Se ele chegar em tal resultado, ele pega o segundo cheque. Então, se ele não chegou no resultado que ele prometeu, ele não recebe o resto do investimento que já estava ali convencionado e acordado. Perfeito, Fábio. E dentro do marketing digital, a gente tem diversos canais, né? Já falamos de alguns aqui, né? Desde LinkedIn, Instagram, Google, e-mail marketing. Quem hoje não recebe e-mails, né? E-mails de startups, de empresas querendo vender serviços e tudo mais, isso funciona, Fábio? Por que a nossa caixa de e-mails virou um enxame, né? Recebe uma quantidade de ofertas de produtos. Como é que é isso? Como é que você vê essa ação dos empreendedores e tudo mais? Eu trago um dado, às vezes até, em sala de aula, que os alunos ficam meio assim, né? Eu falo o seguinte, quem concorda que o e-mail marketing é o melhor ROI do mercado? Aí tem lá pouca gente que concorda, fala, cara, e-mail marketing é o melhor ROI do mercado? E aí o que é o ROI, né? O ROI é retorno sobre investimento. É quanto você recebe versus quanto você gasta. E aí o e-mail marketing, até hoje, é o melhor ROI do mercado. Ele não é o mais eficiente, mas o custo do e-mail marketing é um custo muito pequeno. E por que o ROI do e-mail marketing é muito bom? Quando você olha no mercado de e-commerce, cara, você mandou um e-mail com uma promoção, com um cupom, você gastou um valor próximo de zero, né? Um valor simbólico para um disparo de e-mail para alguém na sua base, e esse cara comprou, né? Fez um ticket médio de R$400 numa loja virtual. Então, o ROI sobre essa ação é muito positivo. Quando você fala assim, que todo mundo é bombardeado por e-mail, isso também acontece muito no mercado B2B, em que as empresas buscam um cargo. Então você, por exemplo, que é CEO, né, da Data Life, você está no LinkedIn, tem uma série de empresas que estão buscando perfil de CEOs, né, fazem uma mineração, encontram um grupo de CEOs que tem fit com o que eles estão vendendo. E aí a prospecção, né, o dado que você tem no LinkedIn, provavelmente você tem o seu e-mail corporativo lá, porque Sim. faz parte. Então é um dado que você forneceu, né, para o LinkedIn, deixou um dado aberto, e ele é usado para que alguma empresa tente vender uma solução. Sim. Agora, ele funciona? Aí eu vou dizer assim, depende do que você está ofertando. Se alguém realmente pesquisou a sua dor, sabe que você está, sei lá, numa fase de expansão muito grande, a Live está arrebentando de crescimento, está contratando gente a 3x4. Uma solução que fale, olha, você que está crescendo muito, que contrata tantas pessoas por semana, que tal fazer uma contratação por um teste vocacional, tentando trazer pessoas com um perfil cultural adequado? Talvez uma solução dessa, em que você está no momento de crescimento, de recrutamento e seleção, faça sentido e você pare para olhar. Ou você olha naquela hora, ou você passa o olho, sabe que tem, e daqui a 3 meses, quando você tiver uma expansão para uma outra área,
você vai na sua caixa e fala, cara, eu já recebi alguma coisa disso, você vai na busca, localiza o e-mail, isso é muito comum no mercado B2B, então o e-mail que é enviado hoje talvez seja resgatado daqui a 3 meses. 5 meses. Se você foi realmente... impactado pela mensagem. Se você foi persuasivo, se você foi coerente, se o que você falou era resolver um problema daquela empresa. Então, o que você não pode fazer é um spam corporativo, é mandar uma solução qualquer para todo mundo, porque ela não vai ter realmente aderência e aí o resultado vai ser próximo de zero, você vai gastar muita energia, vai ficar, né, como um pessoa não grata, cara, vou bloquear esse cara, ele é sem noção, porque o que ele está me oferecendo não me interessa. Então, a pertinência da oferta, isso é marketing, não é marketing digital. Eu ofereço algo que aquele público tenha necessidade. Se eu ofereço gelo para esquimó, provavelmente esse cara não vai querer. Perfeito. Ou seja, né, a segmentação ali do público que você vai enviar tem que ser um bom trabalho, um trabalho bem feito. Exato. Senão você vai... E se você fez o seu dever de casa de validação do seu ICP, o perfil ideal de cliente, quando você filtra essa segmentação, você sabe que dores ele tem, porque você já fez isso, você entendeu que empresas com crescimento, que contratam tanto, tem um problema de fit cultural e você está talvez trazendo essa camada na contratação que outros não trazem. Não é só um repositório de pessoas, mas é pessoas que têm o fit perfeito, porque tem, né, algum diferencial que eles fazem, você vai dizer, não, eu vou querer resolver isso porque eu tenho uma dor que eu contrato e tenho um turnover alto. Então talvez com fit cultural eu resolvo uma contratação que vai ter um turnover bem menor. Por exemplo, se fosse uma solução de uma empresa de RH, né, para Data Life, nesse cenário que é um cenário de expansão. Mas ela precisa também, antes de mandar o e-mail, fazer o dever de casa, que é, cara, deixa eu entrar no perfil da Data Life, deixa eu fazer o meu stalkzinho aqui, vou stalkear eles para saber se eles estão no momento de comprar o que eu tenho para vender. Claro. Porque marketing também tem a oferta, o público certo, no timing certo. No momento certo. No momento certo. No momento certo. Com certeza. É sair um pouquinho de oferecer gelo para esquimó e oferecer um copo d'água para quem tá no deserto, né? Você tentar... que vale tem um muito, momento, né? Que vale muito, né? É o gatilho da escassez, né? Quando você tem alguma coisa com alguém que quer muito e tem muito. Poucos, você pode até cobrar mais caro. Perfeito. Fábio, bom, vamos lá, né? O marketing digital é enorme aqui, a quantidade de abordagens que a gente pode ter. Outro interessante aqui que eu queria que você falasse um pouquinho é o marketing pessoal, né? Principalmente quando a gente fala de empreendedores e tudo mais, não só empreendedores, pessoas com carreiras corporativas, né? Nós temos um personal brand, ou seja, nós digitalmente nós temos uma marca a zelar. E o empreendedor se mistura muito a marca dele com a marca da empresa, né? Muito associado ao nome. Fala um pouquinho, você também tem mentoreado, ou seja, pessoas relacionadas a marketing pessoal digitalmente, ou seja, na web, ou seja, como é que tem que ser a presença desse profissional e que tipo de benefícios podem trazer, né? Não é algo apenas, como é que se diz, de ego. É importante relatar isso. Queria que você falasse um pouquinho. Maravilhosa essa pergunta, porque a gente, né, eu acredito que a gente está numa era de multicarreiras, então cada vez mais a gente é uma coisa e outra, não é uma coisa ou outra. Então você é empreendedor, mas também é professor, mas também é mentor, mas também é voluntário, e tem aí vários chapéus, né, que a gente assume, e cada vez mais ser multicarreiras é uma tendência. As gerações, então, geração Y, Z, às vezes até precisam disso para dar um refresco de não ter uma mesmice, só uma única atividade. Então, olhando para isso, tanto o mercado corporativo quanto o empreendedor, ele tem que cuidar da imagem dele para poder assumir esses papéis e pegar essas oportunidades que estão aí no mercado, né? Dentro do grupo Multicore, a gente tem uma marca que é a Máquina Digital, que ela é focada em profissionais liberais, profissionais de mercado, que é como eles se posicionam, como eles usam redes sociais e até automações de marketing para conseguir melhorar a presença, melhorar a credibilidade, para que tenham mais clientes interessados, mais propostas na rua, mais clientes, e é muito mais, Gustavo, uma visão que eu não quero te vender algo, eu vou construir uma autoridade para que você compre de mim, né? Então, a solução no corporativo, no personal branding, é você construir uma autoridade, um conhecimento e ser reconhecido no seu ramo, no seu meio, ou para pessoas que podem consumir o seu serviço ou te indicar alguma coisa, para você monetizar o seu conhecimento da melhor forma possível.
Então, fazer uma estratégia de, cara, quem eu tenho que ser na web, ela faz parte de um trabalho de personal brand. Então, conseguir colocar atividades diferentes no mesmo guarda-chuva é um trabalho de posicionamento. Como é que eu me posiciono aqui e ali? Agora, a gente vê muitas pessoas que têm um cargo de liderança numa empresa, numa multinacional, são executivos muito bem remunerados, reconhecidos, só que tem um trabalho de marca pessoal muito pequeno. Não usam LinkedIn, não se expõem, não se relacionam com outros players na rede, na web, se restringem muito ao meio corporativo. Então, a empregabilidade dele está restrita àquela empresa. Se por algum motivo ele quiser sair daquela empresa, ou se ele for desligado, ele não construiu uma reputação fora daquele ambiente que ele se relaciona pessoalmente. Então, é fundamental que você tenha ali uma ideia de que, olha, eu sou a minha marca. Então, eu preciso fazer isso o tempo todo. A gente tem feito muito trabalho para médico, por exemplo, que são grandes cirurgiões e que falam, olha, eu não preciso de cliente, eu não preciso de... Meu consultório está bombando, eu não preciso de paciente. Mas, para ele ser chamado para ir num congresso, que para ele é muito importante, porque isso reforça a autoridade dele, ter um bom LinkedIn, mostrar os passos que ele tem, mostrar os papers que ele escreve em journals, né, em revistas científicas que são renomadas, isso faz parte da construção da autoridade dele. Para que ele seja visto pelos pares ou por outras, às vezes ele não está nem enxergando, mas ele pode ser contratado eventualmente por um hospital para coordenar um grupo de pesquisa, porque ele virou referência através do LinkedIn. Eu já fui chamado pelo LinkedIn para dar aula, para dar curso, para dar palestra, workshop, de pessoas que viram no meu perfil alguma coisa que viram valor e me convidaram para integrar uma banca, para integrar e oportunidades, inclusive, muito bem pagas, assim, que tem um custo-benefício interessante. Você foi encontrado porque você fez um trabalho de reputação e acabou sendo uma referência para ele. Ser uma referência nesse tema, né? Nesse tema. Eu gostei que você deu o exemplo de médico, tem vários, né? Quando a gente fala em empreendedorismo, sai um pouquinho só de startups. Não, a pessoa que abriu uma lanchonete, que abriu um restaurante, um estúdio de pilates, está empreendendo. E se ela não está presente nos canais digitais ali, redes sociais, acabou que ninguém sabe, ou seja, que ela é referência nesse tema e tem uma oportunidade ali, né? Eu tenho um exemplo também de uma época que eu estava precisando fazer um pilates para reforçar minha coluna e eu descobri que tinha um estúdio do lado do escritório. Por quê? Porque a pessoa lá, né, a dona do estúdio, estava ali o tempo inteiro presente e de uma forma exemplar, né? Claro, postando ali de uma forma de uma forma de referência no mercado. E na verdade, assim, no meio corporativo isso cada vez é mais sensível, né? C-levels ou diretores, eles são porta-vozes da empresa. Então, até a forma como ele se comunica no LinkedIn, ele fala dele, mas ele também fala da empresa. Representa a empresa. Ele tem uma responsabilidade corporativa e de imagem que ele também precisa ser à altura da empresa que contrata, né? Claro. Ao empregador que ele tem, ele precisa ter aquela imagem tão boa quanto a empresa tem. Então, ele também reforça a reputação da empresa. Ter boas pessoas que se comunicam bem aumenta o passe dele e a empregabilidade dentro da empresa, porque além do que ele faz lá dentro, ele faz para fora. Para fora. Então, a imagem da empresa. A imagem da empresa, então ele ajuda a reforçar a imagem da empresa. Então, ele ganha mais uma competência. Perfeito. Né? Não só os CEOs, né? E também todo mundo que trabalha na empresa, tendo ou seja, fazendo um trabalho interessante e tudo mais, postando na medida certa também, né, Fábio? Não é aquela coisa de postar o tempo inteiro e exagerar um pouquinho, né? Tem que ter esse feeling de estar ali comunicando de uma forma correta e bem comunicado o que está acontecendo. E aí por isso que é importante você, né, ter um auxílio, uma mentoria, que é de posicionamento. Qual será o meu tom de voz para o LinkedIn? É o mesmo do Instagram? Exato. Eu posso me comportar diferente nesses canais? Então no Instagram eu vou escolher um lado meu que é mais pessoal, eu quero reforçar isso. No LinkedIn eu quero ser muito mais, botar o chapéu de especialista, de conselheiro, de CEO, já que a gente está na fase multi-carreiras, até qual a ênfase às vezes na rede eu dou para um tipo de atividade minha. Claro. Porque fazer tudo em todos os canais pode trazer uma confusão no ponto de vista de comunicação. Quando a gente faz muita coisa, diz muito, a assimilação é muito pequena. Então, melhor você dizer menos coisas com mais frequência
manter a coerência no canal do que falar de assuntos tão diversos no mesmo canal. Então, só a escolha, às vezes, de canais já é uma estratégia de posicionamento. Eu me posiciono de um jeito aqui e de outro jeito ali. Eu, por exemplo, uma vez eu lembro de um post que eu fiz. Eu tô agora jogando, brincando. Agora tem um tempinho de jogar tênis. E aí, cara, você tem um paralelo muito bom entre tênis e empreendedorismo. Então, no tênis, por exemplo, tem uma questão de foco. Vem aquela bolinha em velocidade. Você tem que estar olhando para ela naquele momento. Se você se distraiu, ela passou. Então, eu fiz uma postagem que era uma foto minha, né, depois do jogo, com a raquete de tênis, mas fazendo um paralelo entre o jogar tênis e empreender, né? Como é que a gente tem que você tem dias ruins, você tem partidas ruins, você perde um ponto, mas tem que voltar rapidamente para o ponto seguinte. Mental, né? O mental. Então, isso fez sentido mostrar dentro do Instagram, não do LinkedIn, uma foto do tênis, porque talvez no LinkedIn a imagem é uma imagem mais corporate, né? Que seja um artigo, um comentário mais denso do que uma foto no tênis que tinha essa linkagem. Claro. E vocês dão mentoria nesse sentido também, né? Começa com a mentoria, assim, né? O que eu vou dizer depende do que eu quero, como eu quero me posicionar. Isso é diretivo. E, Fábio, outra coisa que é importante abordar, são muitos assuntos em comunicação digital. Vamos mudar um pouquinho e falar. E que ferramentas a gente consegue botar alguém para falar da gente, falar pela gente? Queria falar um pouquinho de assistentes virtuais, né? Chatbot, que hoje aí é uma força muito grande para nos dar mais potência de comunicar com os nossos clientes e prospects também, né, possíveis clientes. Fale um pouquinho de assistente virtual, como você vê isso aplicado no empreendedorismo e em grandes empresas também. Gustavo, a gente está em 2025, é o ano da IA. Né? Quando você fala de assistentes virtuais, de automação de marketing, cara, tem uma camada de IA por trás disso que está disruptando, está mudando muito o cenário de marketing, de empreendedorismo e dando escalabilidade para algumas operações. Então, por exemplo, até as postagens, você tem soluções de automações de postagem. Eu posso, por exemplo, usar um LLM como o ChatGPT ou o Anthropic, o Claude Anthropic. Eu posso usar algumas coisas para me ajudar a produzir conteúdo. Se eu não sei muito o que eu vou falar, eu posso usar isso e ganhar um pouco mais de escala na hora de geração de conteúdo, desde que eu sou o piloto, né? Eu estou dizendo para ele, para IA, o que ele tem que me devolver, que tem a ver com o meu posicionamento, com o que eu quero dizer, com a profundidade. Eu verifico, mas isso já dá um agendamento de postagens que já sai, né, da página em branco e eu posso ganhar automações na quantidade de postagens e nas interações. Tem ferramentas que você, inclusive, consegue, quando você tem algum comentário, né, alguém que comenta uma postagem sua, você pode ter uma automação que curte a postagem para que você ajude o algoritmo a se tornar mais relevante, né, dentro da rede. Quanto mais interatividade, em geral, o algoritmo vai entender que você é um producer, que você produz conteúdo relevante. E vai te dar mais entrega orgânica, né? Uhum. Então, existem esse tipo de automações que vão ajudar na exposição, na produção de conteúdo. E tem assistentes virtuais que, além de postar, de fazer alguma coisa, que são assistentes que vão falar com o seu cliente. Perfeito. Então a gente tem feito isso numa máquina digital, por exemplo, muito voltada para a área médica, né? A área de consultórios e tal. Então, fizemos agora um assistente recente que é o seguinte, né? Uma clínica que, entre as especialidades, tem cardiologia. Então, é um assistente, é um robô, só que em vez de você ter uma pergunta e uma resposta, aperte 1 para isso, aperte 2 para aquilo, né? Isso é as primeiras versões de automações de bot eram assim, quase que uma URA. Lembra? Escolher você ligava para uma central, aperte 1 para falar com o financeiro, 2. Isso vem evoluindo e hoje a gente consegue fazer assistentes virtuais plugados em IA que tem um nível de conversação que é uma pessoa. Né? Você está falando quase com um ser humano, só que uma IA, um assistente treinado para dar respostas dentro de um universo. Então a gente treina o assistente, é assim que a gente faz, e ele pode dar respostas somente dentro de um universo.
Então, dentro da área médica, a gente tem feito muita secretária virtual ligado a um CRM de marketing. Então, por exemplo, se for um dentista, a gente sabe, né, é recomendado que todo mundo deveria ir ao dentista a cada 6 meses. Mas quem é que vai lembrar de ir no dentista a cada 6 meses? Você pode ter uma tarefa para a secretária do consultório odontológico dizer, fulana ou fulano, a cada 6 meses você pega a ficha das pessoas e veja quem veio aqui os últimos 6 meses. Se você tem um CRM ou um software de relacionamento, facilita muito o gatilho. Você pode no software colocar a data da última consulta e criar lá uma função que me mostre todos os dias a lista de pessoas que vieram aqui há 6 meses atrás. E aí, diariamente, ele mostra a lista, manualmente ela pode mandar isso, ou você pode criar uma automação que mande uma mensagem para todo mundo que tem 180 dias desde a última visita ao consultório, com uma mensagem no WhatsApp, lembrando, olá, fulano, tá na hora de você voltar ao consultório e tal. É uma mensagem que é uma mensagem unilateral, né? Eu mandei uma mensagem para você. E quando você responde, agora entram os assistentes, que eles tratam aquela... Ah, sim, gostaria de voltar. Ele entende essa resposta. Ele entende a resposta e conversa. E fala assim, maravilha, Gustavo, você tem disponibilidade de vir de manhã ou de tarde? Aí você fala de tarde. Aí ele vai, tá linkado com uma API na agenda do consultório, vai ver as datas que tem vazias. Já fala e já pergunta, maravilha, de tarde, na quarta-feira às 15 horas funciona para você? Putz, não, porque eu tenho uma reunião. Então, que horas é bom para você e que dia? Eu não preciso dar para ele as opções fechadas. Aí você responde pro assistente, olha, para mim segunda-feira de manhã, ok. Aí ele vai consultar e vai ver. Se tiver disponível, vai dizer, sim, Gustavo, então segunda-feira às 9 horas da manhã, posso confirmar com você? Pode. Então, confirmado, vou te mandar um WhatsApp de confirmação. Só que você vai lembrar daqui a 6 meses que você marcou, daqui a um tempo que você marcou. Então, o assistente também, ele vai... Ele lembra um pouquinho antes. Ele lembra, né? A gente cria a regra, então ele pode lembrar 2 dias antes. Se segunda-feira, lembre na sexta-feira, porque não vai lembrar ele no domingo. Mande uma mensagem tantas horas antes. Se não apareceu no consultório, mande uma mensagem no horário. Se você marcou 9 horas e são 9h10. Olá, Gustavo, você marcou com a gente 9 horas. Você está chegando, eu seguro o seu horário. Ou deseja reagendar, ou seja, você não perder esse cliente, né? O assistente... E o assistente, né, ele faz um trabalho que muitas vezes a secretária está ocupada, né? Está enviando para o plano de saúde uma solicitação, está atendendo o cliente do balcão, então ela não consegue dar essa saída mercadológica num atendimento para o paciente. O que ganha com isso, né? O consultório ganha produtividade e o cliente ganha comodidade e qualidade de serviço, porque ele é melhor atendido. Ele é 24/7, tem alguém lembrando ele, tem um histórico. Então a gente fez agora um assistente, por exemplo. Tem erro humano. Diminui o erro humano para uma clínica que trabalha com cardiologia. Então é muito comum as pessoas entrarem em contato com o consultório, não só para marcar, para tirar alguma dúvida. Não é um assistente que diz que é o médico. Ele se diz que é um assistente do doutor fulano, da clínica, só que ele dá respostas de procedimentos mais básicos. Cara, se eu fizer isso, eu posso aquilo. Por quê? Existe uma base de conhecimento que o médico validou e falou, tudo que o assistente responder que esteja nesse documento é uma resposta válida, porque o documento, a gente já validou que ele é um documento assertivo. Então, o assistente vai tirando dúvidas de paciente, ele vai respondendo até um nível. E aí tem a gente até brincou, né? Telefone vermelho, que se os sintomas forem, cara, tá com dor no peito, tá com a mão formigando, assim, tem grande chance de ser um infarto, então o assistente ele vai dizer, dirige-se agora para um hospital, já estou notificando o seu médico, que é o doutor fulano, o telefone dele está aqui, se puder ligar para ele também agora, fica à vontade, ou seja, o médico autorizou uma ligação no telefone pessoal dele em caso de emergência, ele não forneceu o telefone para qualquer tipo de atendimento, e no telefone dele, ele configura que quando a central liga para ele, avisa ele, aquilo tenha
um alerta assim, maior para que ele realmente consiga responder a contento e ele já recebe dizendo qual é o contato do paciente para que ele também entre em contato para agilizar esse caso de emergência. Então você separa o que é um atendimento, uma triagem, você pode muitas vezes marcar ou remarcar consultas, você pode tirar dúvidas de paciente, liberando a secretária de coisas mais convencionais. Tal plano você aceita? Cara, o assistente responde isso. E ganha agilidade, escalabilidade, né? Conversa com 20, 50 pessoas ao mesmo tempo, e além de coletar dados, né? Você começa a coletar dados, vou dar um exemplo, inventar aqui, que nesse consultório, por exemplo, todos os clientes preferem ir à tarde. Então não seria melhor funcionar talvez só à tarde, entendeu? Então coletar dado é muito importante, muito. E pergunta, né? Me dá o seu nome, me dá o seu telefone, e ele vai, se ele tiver plugado num CRM, ele já alimentou o sistema da clínica com um novo potencial paciente. Perfeito. Então dá para fazer campanha de marketing de recuperação de pessoas que entraram em contato, mas não vieram fazer um procedimento. Então você abre esse canal de marketing que você captou um lead, né? Porque ele entrou em contato, só que você agora tem uma estrutura que normalmente se fosse no WhatsApp da secretária, ia se perder, não ia para lugar nenhum. E agora você tem um dado estruturado que vai para um sistema que pode ter ações de recuperação e aumenta o faturamento da clínica e diminui a ociosidade. Você preenche melhor os buracos. Inclusive sabendo que pessoas que moram perto, você pode ter uma ação que se o Gustavo marcou às 9 e não chegou às 9, quem eu posso tentar repor com um período? Quem está numa região mais próxima. Então, ele pode oferecer, olha, pintou aqui um encaixe para você. Interessante. Mas se você está a tantos quilômetros, né? Se você tem um endereço ali perto que possibilite você chegar a tempo da consulta. Isso é muito interessante, né? O que se fala, o assistente virtual, a gente vê muito, né? Quando vai reclamar de alguma empresa e tudo mais. Você está dando exemplo de consultório, mas isso se aplica a todos, né? Um assistente virtual, né? Só quando é procurado para reclamar ou perguntar alguma coisa. Mas o grande gancho é também transformar esse assistente virtual de atendimento num assistente comercial, para virar a chave e conseguir clientes, né? Então, se alguém, foi o que você falou, se alguém não pode ir, por que não propor o horário para outro? Ou se alguém reclama de um certo assunto, por que não oferecer um outro produto que pode resolver esse tema? Então, você transformar a reclamação, a procura, né, às vezes para reclamar numa oportunidade. Então isso é uma virada de chave com assistente virtual, que é um pouco difícil de fazer, mas é interessante. Imagina uma startup que tem uma venda muito complexa. Às vezes ele vai contratar um SDR, né, que é um pré-venda, que é alguém mais júnior, alguém menos treinado, que não entende tecnologia. O nível de absorção da solução de um ser humano com essa competência vai demorar mais para ele aprender sobre aquele serviço, o que ele tem de funcionalidade, qual é a linguagem, você tem que usar um tipo de servidor, O assistente, você treina ele, você sobe uma base de dados, ele está treinado em 2 minutos. Rapidamente. E ele não vai esquecer porque normalmente ele vai consultar aquilo o tempo todo, né? Numa velocidade enorme. Só que ele tem uma cola, digamos assim, que ele está o tempo todo consultando, diferente de um ser humano que até localizar onde está a informação e conseguir passar é mais demorado. E, Gustavo, assim, a gente falou muito de clínica, mas assistente virtual, ele pode ser usado para a empresa, por exemplo, para o RH. Você diz grandes corporações usar internamente? Seria perfeitamente. Isso? A gente tem um cliente que trabalha com contabilidade, tem mais de 100 funcionários, então tem manuais de procedimentos, tem várias coisas lá que precisam ser seguidos. Então foi criado um assistente em que ele responde para o time interno, ele não é um assistente que está para o cliente final, mas é para o cliente interno. Então, como é que eu faço numa guia assim, assim, assado? O assistente tem uma base de conhecimento e ele responde aquela pergunta. Então, o gerente está maravilhoso, porque o gerente, muitas vezes, né, até em reuniões a gente vê isso. Nossa, o pessoal aqui, em vez de procurar informação na portaria, na legislação, vem e me pergunta, porque é mais rápido. E aí o assistente responde como se fosse o gerente, dá mastigada aquela informação, só que não tem que ficar onerando o tempo do gerente de ficar dando respostas que poderiam. Inclusive, respostas que são sobre legislação, sobre tarifas, sobre alíquotas, mas também manual interno da empresa. Quais são as políticas de RH da empresa? Eu posso fazer isso? Pode, porque está permitido. Não, o nosso código de ética diz que você não pode agir dessa forma. Então, ele traduz de maneira, assim, o que está nos manuais de procedimento numa linguagem mais amigável. Você, inclusive,
calibra a linguagem. É mais bem-humorado, é mais informal, a informação ela está correta, só que ela pode ser trazida num tom até de conversa com os colaboradores, né? Tipo um procedimento, manual, e ali ter uma interação, né? Pô, cara, vou aqui, tô sem atestado, posso faltar hoje. Pô, você pode até botar, pô, cara, foi mal, mas aqui a gente tem que ter assistente, tem que ter manual, tem que ter o atestado, porque não é só aqui não. A lei diz isso, a lei tal. Perfeito. Mas um assistente virtual para vários departamentos da empresa, né? Talvez a área de suprimentos, compras, para contratar uma empresa no valor acima de tal qual procedimento, precisa ser assinado por um diretor e tudo mais, ou seja, não é só para fora, o assistente virtual pode ser utilizado dentro da empresa para melhorar esse fluxo, ainda mais em empresas maiores, né? Exatamente, para agilizar aquela informação que é difícil de achar, mais densa, ele consegue dar uma resposta direta que você perguntou. Perfeito. Na Data Life a gente tem a Dália é a nossa assistente virtual, que tira as dúvidas de empresas terceiras contratadas que estão postando documentação de segurança do trabalho ou trabalhista. E, por exemplo, às vezes ela postou um documento, vou dar um exemplo aqui simples, um PGR, Programa de Gestão de Risco, e ele foi reprovado. Então, quando entram na nossa assistente virtual para tirar a dúvida, a gente já pergunta que documento que você teve problemas? Com PGR? Então a gente já coloca os principais motivos de reprovação com esse PGR. Então, quem está conversando começa a entender, então pode ter sido isso. Ele checa e às vezes aprende ali com a própria Dália, nossa assistente virtual, o porquê errou e aí não comete esse erro novamente. Claro que, até queria a sua opinião, em algum momento a gente tem que dar a opção de se falar com alguém de verdade, né, com um ser humano, porque às vezes o virtual não resolve e tem que ter um ser humano envolvido. Olha, muito possível, né? Tecnicamente você consegue fazer uma regra. Você pode dizer, um ser humano pode assumir a conversa, se depende de como você vai configurar o assistente. Ou se chegar em alguns assuntos mais sensíveis, é transferido, né? Tem um transbordo para um ser humano. Você pode, inclusive, dizer quando e em que situações vai para o ser humano. Aí depende da política da empresa. Se o cliente tiver reclamação, você já pode dizer, olha, reclamação eu já mando direto para alguém. Ou o cara falou, rescisão de contrato, isso é um gatilho para que o assistente já saia de cena, porque precisa alguém tentar amenizar aquele problema, mas depende muito da regra. É muito possível e a empresa que vai dizer em que gatilhos que ele quer que transfira para um ser humano. Fábio, a gente falou aqui de tantos assuntos, né? Tanto relacionado a marketing digital, marketing pessoal, ou seja, como é que você queria concluir aqui essa nossa conversa, falando um pouquinho também, né, da sua consultoria, que você, né, além de startups, pessoas, profissionais, você também trabalha aí nesse apoio à presença digital de todo mundo na internet. Maravilha, Gustavo. Se a gente for entrar no mundo das startups, por exemplo, em geral, o startupeiro, o empreendedor, ele é um cara muito solitário. Então, às vezes, ter um programa de mentoria em que ele possa trazer problemas e uma direção pode ganhar muita escala e muita velocidade e encaminhar para o lugar certo. Então, eu acho que existem ecossistemas de mentoria que ele pode procurar, programa de aceleração. E a gente também tem um serviço de mentoria que é orientativo, que ajuda muito ele a se posicionar, a tomar decisão em relação a perfil de time. Então, a mentoria é alguém que está ali do teu lado, né? É o irmão mais velho que já passou por aquilo, que vai dizer, cara, isso aqui dá certo, isso aqui não dá, eu vou te conectar com alguém que talvez resolva esse problema. Então, eu acho que buscar ajuda de fora, isso pode ser fundamental. E aí pode ter vários formatos. Como conselho, se você tem mais maturidade, buscar uma formação de um conselho para a sua startup ou para a empresa. Se você é um profissional liberal, buscar uma mentoria, uma assistência de marketing que faça para você, que possa manter a regularidade para que o algoritmo te entenda como alguém relevante e com autoridade. E a gente lá tem três frentes de trabalho, né? A máquina digital é uma solução de marketing e automação para pequenos empresários, profissionais liberais, que envolve criação de assistentes, presença digital, publicação em redes sociais, tráfego pago. A gente tem a Multicom, que é uma solução para empresas maiores, né, que precisam de um porte, de um escopo maior de serviço, que entra muito mais um trabalho também de criação, produção de vídeo, entra em comunicação interna.
e uma área educacional, né? A X-Mentor, que é uma outra marca do nosso grupo, ela trabalha com educação corporativa, sempre uma educação experiencial. Então, às vezes você quer treinar o seu time, fazer um curso diferente. A gente agora rodou, por exemplo, dentro de uma aula, a gente criou um jogo que é para SEO. SEO é Search Engine Optimization, ou seja, como você fica melhor indexado no Google. A gente criou um jogo que é para a pessoa entender como é que é a dinâmica através da gamificação. Então, acho que as soluções que a gente tem para oferecer, elas vão desde a assessoria, mentoria, até treinamentos e in company. Você pode contar aí com o Grupo Multicore, e procurem sempre um bom profissional, né, uma boa empresa para te auxiliar. Importante que você, trabalhando com gente competente, e aí você pode buscar no mercado diversas soluções, que você consiga fazer um trabalho constante, né? O que eu dou de dica não fica testando profissional, porque isso faz um andar para trás muito grande. Você pode sondar, mas assim, se você escolher uma empresa, escolher um mentor, cara, segue uma trilha com ele, né? Faz um início, meio e fim de um projeto para que você tenha um resultado. Porque esse teste por 2 meses, a consistência é que dá o resultado. Eu lembro do Simon Sinek, né, que tem o Golden Circle, o livro, que ele fala assim, o que é importante comece pelo porquê, mas que mantenha a constância. Ele dá exemplo de que não adianta você escovar o dente uma vez por semana e escovar durante 3 horas, porque não vai resolver o seu problema bucal. É a escovação todos os dias. A atividade física não é correr uma maratona que vai resolver. Mas, cara, qual é o treino diário? Você não vai ficar musculoso, se você treinar um dia, vai até ficar doente, claro, cheio de dor. Então, é a constância. Então, quando você procura uma empresa, ela mantém o radar. Ó, isso aqui eu preciso fazer sempre, na dosagem certa. Então, que se procure a assistência correta, mas que mantenha a coerência e a consistência. Claro, a mentoria não é uma coisa a curto prazo, né? É um trabalho que tem que ter início, meio e fim para você avaliar o resultado. Tem ciclos de mentoria, mas que você respeite o ciclo, né? E siga com ele para poder colher os frutos. Colher os frutos, entendeu? Que foi feito. Muito legal, Fábio. A gente falou aqui de vários assuntos, foi um pouquinho, né, um mix de vários, e daria para ficar mais 1-2 horas, mas foi maravilhoso. Queria agradecer sua presença. O contato do Fábio vai ficar aqui com a gente, né? A gente vai postar junto. E é isso. Agradeço também as conversas que a gente tem. Você já apoiou aqui a Data Life aqui em vários momentos, né? A nossa troca sempre é muito produtiva e útil para o negócio e para a gente como pessoa também. Muito obrigado. Maravilha. Gustavo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Temporada 2, né? Aí com sucesso no podcast, no videocast. Vi que você ficou afastado porque você estava viajando, estava na Europa, fechando negócios, buscando referência, e agora voltando, botando o podcast aí para rodar. Então, cara, vida longa e sucesso para vocês também. Obrigado, só agradeço. Forte abraço. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela presença. Tchau, tchau.